Olá, graça e a paz do Senhor a todos vocês, passando aqui Nivaldo Abreu, presbítero Nivaldo, para mais uma live, né? E hoje eu queria falar sobre algo muito importante. Aliás, já estou falando, tentando fazer faz tempo, mas primeiro foi a chuva que bateu forte aqui, atrapalhou todo o som, depois foi o trem, mas a gente vai continuar e a gente vai conseguir, né? E hoje eu queria falar sobre semear, semeadura, mas para isso eu quero usar minha própria vida, minha própria experiência. Então eu quero voltar um pouquinho lá atrás, no início da minha caminhada, porque essa noite eu fui dormir um pouco mais cedo, estava um pouco cansado, e eu comecei a refletir, de repente eu comecei a pensar sobre aonde o Senhor me encontrou, qual foi o momento que o Senhor me encontrou e que o Senhor me chamou e me separou. E aí eu voltei lá para Florianópolis, quando eu morava ali no José Mendes, né? José Mendes era ali próximo da antiga Coca-Cola, a fábrica da Coca-Cola, e tinha uma família ali de japoneses, que eu me lembro, o nome dela, acho que era a irmã Raquel, se não me engano, que ela foi na minha casa, falou com a minha mãe e me levou na igreja dela, que era a igreja evangélica pentecostal Brasil para Cristo, bem ali embaixo do Hospital de Caridade, ali na rua Silva Jardim. Esse foi meu primeiro contato com uma igreja evangélica, né? E ali começou todo um novo ciclo na minha vida, né? Eu fui levado para uma salinha onde tinha uma professora com várias crianças contando as histórias. E nesse dia essa moça contou duas historinhas, né, que ficaram marcadas na minha vida, para sempre. E eu tive, nas minhas andanças pelo mundo, teve dois momentos cruciais que eu podia ter feito algo que talvez nem estivesse mais aqui. Mas essa historinha vinha na minha mente e eu dava um passo atrás, eu recuava. E eu tenho certeza que essa moça, ao contar essa história, ela jamais imaginou o que ela estava fazendo, ela jamais imaginou no que ela estava produzindo em mim ali, né, com essa semeadura. Quando ela estava semeando, ela não tinha, eu tenho certeza que ela não imaginou, né, como essa semente iria germinar na minha vida, o que ela ia fazer, a transformação que ela ia trazer. Tanto ela quanto a irmã Raquel, ao tomar essa iniciativa de me levar na igreja naquele dia, né? Queridos, as nossas atitudes e palavras, né, e as nossas ações são sementes. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações são sementes que irão gerar frutos, né, na vida de alguém, tanto de um lado positivo como de um lado negativo, né? Então, essas pessoas semearam no meu espírito e foi algo extraordinário, né? Foi algo muito bom. E eu quero chamar a atenção que essa igreja era uma igreja, não era uma mega church como a gente fala nos dias de hoje, né? Não era uma igreja que tinha grandes poderios de luz, de iluminação, de som, não, era uma igrejinha simples, mas uma igreja riquíssima no poder de Deus. Uma igreja de mulheres de oração, de homens de oração. E eu lembro, eu participei de uma chamada cruzada evangelística do missionário Manuel de Melo, ali no Lago 13 de Maio. Era uma multidão que se juntava ali. E queridos, naquela época eles não tinham o recurso que se tem hoje. Era um megafone, mas aquela multidão era tocada e pessoas se rendiam aos pés do Senhor naquelas cruzadas evangelísticas. Com o mínimo de recursos que eles tinham, eles alcançavam vidas e muitas vidas. Né? Eu fui testemunho ocular disso. Né? Nós tínhamos um senhorzinho lá na igreja que todas as tardes esse senhor estava debaixo daquela figueira. Quem conhece Florianópolis, a Praça 15, ele estava debaixo daquela figueira com um caixote que era de sabão Wetzel naquela época. Ele subia em cima daquele caixote e ali ele pregava a tarde inteira. Muitas pessoas passavam ali e riam dele, mas muitas pessoas ouviram o evangelho. Muita semente foi plantada, pessoas que estavam ali sentadas, pessoas que paravam para ouvir, né? Mas muitas sementes foram plantadas ali naquela praça por aquele homem, né? E era uma igreja que tinha estratégias. A gente, por exemplo, a gente não fazia retiros como se faz hoje, mas a gente tirava um dia, ia para a casa de um irmão e lá se fazia culto o dia inteiro, culto de evangelismo, culto de oração e fazia evangelismo naquela rua. Mas para isso tinha primeiro uma preparação, toda uma preparação em oração, dos grupos de oração que oravam por esses eventos antes de ir para lá. Primeiro orava-se, ele se colocava aos pés do Senhor e era engraçado não, era interessante que esse trabalho não era um trabalho específico para um grupo de pessoas, não era para a igreja, era jovens e crianças, adolescentes, todos oravam junto pelo mesmo trabalho, pelo mesmo evento, né? Trabalhava a igreja como um corpo, né?
E eu sei que depois desse pouco período que eu fui ali, depois eu saí, garrei o mundo, não voltei mais lá, não voltei mais lá, não fui mais para nenhuma igreja. E depois de muitos anos eu vim aqui para Joinville, né? E constituí família. E certo dia eu vim aqui em São Francisco e alguém me levou ali na igreja presbiteriana para fazer um orçamento. Eu trabalhava com obras do salão social ali para reforma, para restaurar. E eu fui, e eu comecei a trabalhar ali então. E ali eu comecei a conhecer uns jovens, né? E aquilo, já falei isso aqui, era algo que me incomodava, porque aqueles jovens eram muito alegres, né? Tinham muita unidade. Eu me lembro ali, naquela época tinha, era o Johnny, era o Ninico, enfim, era uma turma muito grande, uma turma boa ali. E aqueles caras viviam na igreja, viviam cantando, viviam louvando a Deus, né? Mas eu não queria saber de conversa, não queria conversa com a igreja. Mas um dia eu estou lá rebocando o teto do banheiro e comecei a cantar uma música que foi a primeira música que eu aprendi na vida evangélica, que era Caminhando Eu Vou para Canaã. Comecei, cantei, e de repente o pastor da época, o pastor José Carlos, ele ouviu eu cantando, aí ele veio correndo. Queria saber onde é que eu escutei aquela música, como é que eu aprendi. Eu contei a história para ele, disse, então você vai para a igreja. Eu disse, não quero conversa. E passado o tempo eu recebi o convite então para ser zelador na igreja. Fui para Joinville, conversei com a minha esposa, até então minha esposa estava trabalhando em 2 hospitais lá em Joinville. Mas como eu sei que era o sonho de consumo dela, porque ela já conhecia Jesus, que eu fosse para a igreja, né? Que eu saísse da vida que eu estava levando, ela acabou aceitando e a gente veio ali para a igreja presbiteriana, mas a minha proposta era ser zelador, mas sem ter compromisso com a igreja, sem ter que isso não fosse obrigada que eu fosse membro da igreja. Só que era aquela igreja, né, tinha um grupo de senhoras ali, me lembro, Dona Laisa, a mãe do Maceió, que eu esqueci, a Dona Alice, né? A tia Bela, a Dindinha, eram mulheres de oração que oravam, mas oravam mesmo. Tinha um grupo de mulheres e de homens também que oravam. Eu me lembro das reuniões de oração naquela salinha ali, era lotado, né? Então, tinha um grupo de presbíteros que orava com a igreja, que participava da escola dominical, grupo de presbíteros que participava das reuniões de oração, e tudo que se fazia ali era baseado na oração. E aquela igreja que está ali hoje, tudo aquilo que está ali hoje, foi fruto desses homens e mulheres que oraram e oraram muito. E era uma época, queridos, em que não se tinha nada desses recursos que se tem hoje. O que se tinha era a palavra de Deus. Muito amor e palavra de Deus. Nivaldo, não tinha problema, tinha, mas todos os problemas eram sanados com a palavra e com amor, né? E ali eu construí um legado, ali eu construí uma história da minha vida de 30 e poucos anos, né? Então, tudo isso, queridos, começou porque alguém se dispôs a semear na minha vida. Alguém se dispôs a semear. Não olhou o meu tamanho, se eu era grande, se eu era pequeno, não. Até porque, queridos, é uma coisa muito interessante que eu já falei aqui. Criança, ela tem super memória. Ela precisa aprender a andar, precisa aprender a falar. Então, a memória dela é extraordinária. Então, tudo que você coloca ali vai fluir, né? E o que é que a gente faz? Normalmente é muito comum uma criança faz uma malcriação, mas nós achamos engraçadinho. Então, a gente, por achar engraçado e achar que é criança, não tem problema nenhum, a gente até incentiva, o que é um erro. Porque ela não vai esquecer, ela vai continuar, porque aquilo ali está formando ela, né? Da mesma forma como isso pode produzir algo mal nela, se você lê para a criança um salmo, se você lê um versículo, se você orar com essa criança, isso vai ficar marcado nela, isso vai formar, né, uma personalidade diferente nela, e isso vai fazer muito, mas muita diferença no futuro dessa criança. Pode acreditar nisso, querido. Pode acreditar no que eu estou te dizendo, certo? A semeadura é algo extraordinário. Nós precisamos aprender a semear, mas semear o que, Nivaldo? Semear, você precisa aprender a semear paciência, você precisa aprender a semear perdão, semear amor, né? Semear tolerância, semear a palavra de Deus, sabe? Caminhada junto, uma série de coisas que você precisa aprender a semear na vida das pessoas. Como cristão, porque o que você tem que fazer é o quê? Copiar Jesus, ser um imitador de Cristo, imitar Jesus, e aquilo que Jesus fazia você colocar em prática também. Quando você faz isso, o resultado é o que aconteceu. Agora,
Uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês aqui, queridos, é que nem sempre quem semeia colhe. A irmã Raquel não sabe o que aconteceu comigo. Aquela moça, aquela professora que me deu essa aula, também não sabe. Mas ela um dia vai saber. Um dia ela vai saber. Na glória, o Senhor vai chamá-las e vai dizer: ó, tá aqui, esse aqui é o fruto. Tá tudo anotado lá. Elas vão saber. Por que elas não souberam aqui? Né? Eu, por exemplo, já falei para vocês, eu tenho muita facilidade de trabalhar com críticas. Não me abala, eu tenho muita facilidade porque eu sempre acho que Deus fala comigo nas críticas. Ele sempre quer falar contigo, ele vai botar alguém para te criticar. E se você for inteligente, ouça, porque Deus está querendo falar contigo na hora da crítica. Eu tenho mais dificuldade de lidar com os elogios, porque o elogio, ele normalmente vai mexer com a tua carne, com o teu ego, né? E isso é inevitável. Mais cedo ou mais tarde você acaba sucumbindo a isso. Então, o que é que eu quero te dizer hoje? Né? Que semear não depende, queridos, não depende de pastor, não depende de presbítero, não depende de tamanho de igreja. Semear depende do teu caráter como cristão, depende da tua obediência a Deus. Obedecer a Deus, obedecer, cumprir o papel que lhe cabe, que é de fazer a obra do Senhor, de semear na vida das pessoas. Semear o que, Anivaldo? Semear a palavra do Senhor, mas semear com atitudes, né? Semear na prática do amor, na prática da tolerância, da perseverança, da fé. Né? Mas para isso você tem que estar primeiro se preparando. E como é que eu me preparo? Com a palavra do Senhor, me preparo com a palavra, com a leitura. Sabe, queridos? Eu estive também participando de um evento lá em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, numa igreja chamada Sal da Terra, que era, se eu lembrar o nome aqui agora, acho que era Vigília das Canções, uma coisa mais ou menos assim. Só que para aquele evento seu que foi, né, eles se prepararam alguns meses em oração. Oração, querido, é a chave. Né? E é o que menos se faz hoje, é orar e estudo bíblico. Né? E então eu me lembro que naquele estádio que a gente foi, nesse evento, né? Quando você olhava por cima do estádio, você olhava para baixo, você via de um lado tinha 300 homens de terno orando, do outro lado 300 mulheres. O estádio foi abraçado por essas 600 pessoas em oração. Durante todo o tempo que estava acontecendo o evento lá dentro, havia uma cobertura de oração pelo lado de fora. E aí eu volto a me lembrar da minha tia Bela, da dona Laisa, da dona Alice, né? Essas mulheres, do seu João Assunção, esse pessoal, seu presbítero Zé Miguel, né? Presbítero Adilson, presbítero José Teixeira, presbítero... lembra o nome dele agora, o pai de Josué, que eu esqueci o nome agora, que Deus me perdoe, né? Esqueci o nome dele, né? Seu Vital, né? Esses homens oravam, esses homens participavam das reuniões de orações, né? E estavam junto com a igreja sempre orando, né? Eles não convidavam as pessoas, eles iam e levavam as pessoas, né? Eles chegavam antes lá das pessoas, chegavam lá e já estavam lá para orar, né? E isso era importantíssimo. Então, tudo que nós temos hoje ali foi fruto de muita oração, de muito trabalho, de muita caminhada, de muita luta desses homens. E era um tempo em que nós não tínhamos muitos recursos, não tinham mega eventos, não tinha nada disso, mas tinha poder de Deus. Tinha poder de Deus através da oração, através dos estudos bíblicos e através do comprometimento com a palavra genuína do Senhor. Sem eventos, sem modismo, mas palavra. Palavra. Então, queridos, o que é que eu estou tentando falar para você hoje aqui? Estou tentando primeiro ser grato a Deus por a vida da irmã Raquel, da sua família e dessa moça e de toda a comunidade da igreja Brasil para Cristo, que foi a primeira igreja que abriu as portas para mim e que me aceitou lá um pecador, que entrou lá pecador, mas saiu de lá transformado pelo poder da palavra e que ao longo desse tempo essa semente que ali foi plantada, ela germinou e ela veio frutificar então aqui na Igreja Presbiteriana Independente de São Francisco do Sul, o qual eu construí ali uma história de 30 e poucos anos, né? Findando-se agora, mas onde eu fui muito feliz, né? E agradeço demais a Deus, agradeço mesmo por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus ainda está fazendo. Então, o meu conselho a você, o meu convite a você hoje
é que não deixe de evangelizar, não pare de semear, queridos, não pare de semear. Quando eu falo em semear, eu me lembro muito do meu tempo também, no sítio da minha avó em Santa Maria da Imperatriz, onde a gente vivia muito na roça, né? Então, quando nós olhávamos aqueles terrenos lá secos, sem nada, só com mato, a gente lembrava, é tempo de semear, porque não tem nada plantado lá. Então a gente ia para lá, preparava a terra, virava a terra. A minha avó separava as sementes, e eu já falei para vocês aqui que lá eu aprendi uma coisa. Eu lembro que um dia a gente ia plantar milho, mas eu separei umas espigas de milho bonita para cozinhar, para comer, lá na roça. E a minha avó brigou comigo e disse, de jeito nenhum, essa daí é para plantar. Eu digo, mas vó, como é que eu vou plantar boa e vou ficar com a ruim? E ela disse para mim o seguinte, se você plantar a ruim, você vai ter uma safra e uma colheita ruim. Mas se você plantar essas boas, aí o ano que vem você vai poder comer da boa, porque vai dar uma safra muito boa. Ali eu aprendi a lei da semeadura. Plante o que é bom. Você vai plantar aquilo que você vai querer colher. Se você quer colher coisas boas, plante coisas boas, semeie coisas boas. Deixe um legado. Deixe um legado de boas sementes, meu irmão. Deixe um legado de boas sementes. Construa a igreja que você quer. Ela é construída baseada no joelho e na palavra. E na obediência a Deus. Na obediência a Deus. Não é do jeito que eu quero. Queridos, aqui nessa rádio, às vezes eu sonho tanto. Eu tenho tantos sonhos. Você nem sabe, você nem imagina. Eu tenho tantos sonhos, mas nenhum sonho que eu tenho aqui, ele vai superar de maneira nenhuma aquilo que Deus tem para mim. As coisas mais simples do mundo que Deus tem colocado na minha mão. Eu não sei para quantas pessoas eu prego aqui, a pastora Dora prega, o pastor Fabrício, o pastor Roberto, missionária Rose, não sei. Eu não sei para quantas pessoas, mas eu sei de uma coisa, que eles estão semeando a palavra do Senhor, eles estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus, que é semear, plantar esta palavra no coração das pessoas. Você não vai mudar o mundo de outra maneira, querido, a não ser através da palavra, a não ser através do amor de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa me ajudar semeando essa palavra no coração de outras pessoas. Como, Nivaldo? Basta que você compartilhe, basta que você deixe lá o seu joinha, que você deixe o seu comentário. Gostaria que você comentasse o que é que você acha disso. Pode falar se você acha certo, se você acha errado, o que você quiser. Né? A você e vocês, irmãos da comunidade Brasil para Cristo, se porventura estiverem vendo, e se alguém conhecer a irmã Raquel, né, alguém da família dela, da irmã Raquel, que eu sei que ela tinha uma filha novinha naquela época, um jovem também, né, tinha o Raul, Saul, que era um mais velho, mas tinha uns jovens que eram mais da minha faixa etária de idade, né, se ainda estiverem lá, e se alguém viu, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de agradecê-los pessoalmente. Mas se não for possível aqui, me resta a esperança de um dia, lá na glória, a gente se encontrar e eu poder me alegrar com eles por esse feito, por aquilo que eles fizeram na minha vida. Que Deus possa te abençoar. Eu conto com você, conto com a tua participação para que esse vídeo possa crescer, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E não deixe, em hipótese nenhuma, de semear. Aonde você estiver, em todo lugar que você está, que dê um campo missionário, no colégio, no trabalho, no açougue, no mercado, no ônibus, em todo lugar, no médico, onde você está, tem sempre alguém pronto para ser semeado. Tem sempre ali um fruto para ser colhido. Não esqueça disso e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.